Eu queria, nessa noite com vocês, ler a palavra de Deus, que está em João, capítulo 1, versículo 14, capítulo 1, versículo 14, do 6 ao 14. João, capítulo 1, versículo 6 ao 14. Todos acharam? Amém? Vamos à leitura da palavra do nosso Deus, então. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aí, irmãos. Vamos em oração mais uma vez ao nosso Deus. Deus Santo, nos colocamos diante de Ti agora em oração para clamar, suplicar a Ti para que o Senhor nos ouça, atenda a nossa oração, porque neste momento desejamos ser alimentados pela Tua santa palavra, Deus, sermos edificados pela Tua palavra, Deus, ouvirmos de Ti, a Tua própria boca, através das Escrituras Sagradas, o que o Senhor quer de nós. Opere isso, ó Deus, que o Senhor venha tornar cativa toda mente presente aqui nesta noite, para que nenhuma mente venha se desviar com assuntos alheios, com pensamentos que não pertençam a Ti, ó Deus, porque é muito fácil nos perdermos em nossos pensamentos, em nossas tarefas, nos próximos dias, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. O Senhor conhece as nossas falhas. Ajuda-nos então, ó Pai, a glorificar o Senhor também com a nossa mente, na totalidade, ó Deus, para glorificar o Senhor. Assim oro, ó Deus, perdão dos nossos pecados, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, a mensagem que quero que o Senhor colocou em meu coração é quem nós somos. Quem nós somos? No caso, você já sabe, somos filhos da luz, filhos do Deus Altíssimo. Somos chamados, transformados e enviados. Estes somos nós. É isso que somos, filhos de Deus. Percebam que João, o Evangelho segundo João é maravilhoso porque ele traz a divindade de Cristo, traz a natureza divina de Cristo. Isso é precioso, é maravilhoso. O apóstolo João vai abordar aqui, logo nos primeiros versículos, quem é Jesus, mostrando quem Ele é. Ele é o Verbo, Ele é a Palavra, Ele é o Deus encarnado, Ele é o próprio Deus. Isso já mostra quem é Jesus Cristo. Não é um mero profeta, ou um evangelista, ou qualquer outra pessoa que as pessoas poderiam achar naquele momento enquanto João escrevia. Não, ele era o próprio Deus, ele era o ungido do Senhor, ele era o Cristo, o Messias, sim, o enviado de Deus, o unigênito do Pai. Ele deixa claro isso. Eu não vou abordar nessa parte quem é Jesus propriamente dizendo sobre a divindade, né? 100% homem, 100% Deus, a natureza divina e a natureza humana de Jesus. Não vou me atentar a isso. Vou me atentar a João Batista, como acabamos de ler. Primeiramente, eu queria falar que se tem algo que precisamos sempre ter em mente,
é saber realmente qual é a nossa posição. Qual é a minha posição? Qual é a minha posição? O Calvino já dizia, no comentário de Romanos 12, versículo 3, ele diz: cada pessoa é chamada por Deus para desempenhar seu ofício com fidelidade e humildade. Cada pessoa é chamada por Deus para desempenhar o seu ofício com fidelidade e humildade. Nós que estamos aqui nesta noite, temos uma posição na sociedade, em cada esfera da sociedade, seja na esfera familiar, seja na esfera do trabalho, da empresa, seja na esfera como um cidadão brasileiro, seja em qualquer esfera, como pai, como filho, como tio, como patrão, como funcionário, estamos em uma posição. E muitas das vezes em várias posições. Alguns como pais, ainda como filhos, porque têm os seus pais vivos. Alguns como chefes, líderes de empresa. Outros como políticos e afins. Estamos em diversas posições, em diversas esferas na sociedade. E isso é porque Deus nos colocou lá. Em cada lugar, em cada papel, devemos saber o que devemos ser naquela posição. Como eu disse, ora você é pai, ora você é filho. Às vezes você é autoridade, às vezes você é submisso. Às vezes você vai desempenhar vários papéis. Mas quando a pessoa não sabe qual é o seu papel, é onde acontece uma disfunção. E é onde percebemos a nossa sociedade indo a declínio, abaixo, profundidade, em perda. O que eu quero dizer? O homem não sabe mais qual é o seu papel na sociedade. O pai às vezes não sabe mais qual é o seu papel como pai. O filho não entende mais o seu papel como filho. O professor também não entende mais o seu papel como professor. O aluno não entende mais o seu papel como aluno. Essa semana eu vi um dos rapazes, 17 anos, uma adolescente de 15 na sala de aula e tendo que ser retirado por policiais militares da sala de aula. Porque recebeu uma suspensão e não deveria estar na sala de aula. Naquele dia, estava suspenso, mas não obedeceu nada. Ele achou que ele era livre, de forma que ele tinha autoridade ao ponto de estar na sala. E desobedecendo uma autoridade não só da professora, como da diretora e de todo o conselho da escola. O que houve? Os policiais tiveram que retirá-lo. E ainda assim, ele se achava no direito de permanecer ali. Houve resistência. Na minha época, e olha que eu não sou muito velho, mas também nem muito novo, jamais passou na minha cabeça fazer algo do tipo. Era difícil até de falar para minha mãe que tinha um bilhete no meu caderno. Dirá de ser suspenso e ainda ter ousadia de ir para a escola e achar que não devo ser retirado dela. O que é isso? Não sabe mais a sua posição. Ele não entende mais o seu papel. Está totalmente vulnerável a situações, de forma que ora eu posso ser homem, ora eu posso ser mulher, ora eu posso ser aquele que desobedece o pai, aquele que desobedece os professores, ou aquele que pode obedecer também os pais, o professor. Eu posso estar obedecendo ou não obedecendo. Eu tenho essa liberdade. Para que eu ter uma posição fixa e eu ter que seguir regras? É esse o ponto. O ponto de não sabermos a nossa posição. Muitos às vezes até acham, trazendo para uma submissão, que tem uma veia de liderança e às vezes é submisso, não é líder, não é patrão, mas às vezes quer passar o seu chefe, quer passar o seu líder, querendo ser o líder. E às vezes até fala, é porque eu tenho uma veia de liderança, é porque eu sou assim. Não é isso, isso é pecado. Onde Deus nos colocou, devemos exercer essa posição nos seus limites. E isso vamos aprender juntamente com João Batista aqui. Porque precisamos entender qual é a nossa posição. Às vezes, devemos ser submissos. Às vezes, devemos exercer a nossa autoridade.
Às vezes vemos papéis de autoridade não sendo exercidas. E é aí onde acontece rebeliões, pessoas fragilizadas em seus conceitos, em suas vontades, por não ter uma autoridade. Um lar que não tem autoridade, seja dos pais para com os filhos, como serão esses filhos? Serão submissos nos seus trabalhos? Serão submissos em suas escolas aos seus professores? Respeitarão os mais velhos, os idosos? Se não tem uma visão de autoridade dentro de lar, percebam que até mesmo a nossa posição de saber que somos pais e o Estado não cuida dos nossos filhos, mas a família cuida dos nossos filhos, também está distorcida. Hoje, olhamos para o Estado, que o Estado tem um dever de educar os nossos filhos, mas não é isso. A educação está diretamente ligada à família, não ao Estado. Não tem como o professor, a algumas horas do dia, ensinar o seu filho a respeitar pessoas. Ou até mesmo você ser um adulto a respeitar um policial ou uma autoridade política. O Estado não pode fazer isso. Percebam, se não entendermos a posição onde estamos, tudo sai do controle. E o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês nessa noite, é referente à mensagem de quem nós somos, é quem você é. Quem sou eu? Vamos para João Batista, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. João aqui, como eu disse, inicia falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro servo, o verdadeiro servo ali. Ele é um servo no momento, em homem, sendo homem, mas é o próprio Deus. Ele é o verbo, o próprio Deus, o Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, como já mencionei. Mas percebam que João aqui traz a diferença entre Jesus e João Batista. Versículo 1, como vocês podem e já conhecem, falando que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E depois o versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. O verbo aqui mostra, que Deus é o Deus encarnado, e João Batista mostrando que ele é apenas um homem, apenas aquele que anuncia. E João Batista sabia o seu ofício e o seu ministério. Quem ele era? Ele não era nem mais, nem menos. Ele era a testemunha. Ele era aquele que testificava sobre a luz. Percebam no versículo 19, aí mesmo no capítulo 1, que diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Agora reparem, pensando aqui, a tentação que João Batista poderia ter de se colocar além do que ele era, além da onde ele foi colocado, como testemunha, como profeta. Ele poderia se colocar como dizer: eu sou o Messias. Ser tentado a ser alguém que ele não é, ou até mesmo ser o que ele não é, a sua posição. Às vezes olhamos para pessoas querendo ser o que elas não são, às vezes ser além do que elas são. Pessoas que querem ter autoridade ou mostrar que são alguma coisa, mas não são. E outras já tendo algo, como João Batista, sendo testemunha de Jesus, aquele que proclamava, endireitava as veredas, poderia muito bem falar para Deus assim: Deus, esse ministério é muito pesado, eu não quero. Para quê? Eu sei que o Senhor me colocou nessa posição, mas eu não vou exercê-la. Eu prefiro viver de outra forma. Eu lá quero viver no deserto. Eu quero ficar comendo gafanhoto e mel. Eu quero ter algumas roupas ou alguns pedaços de pano sobre mim. Eu quero ter riqueza.
Eu quero ser alguém neste mundo. Eu quero ser reconhecido. Vocês estão me entendendo? João Batista não poderia fazer isso? Porque olhem para João Batista. João Batista foi falar, Jesus disse que não teria profeta maior do que o próprio João Batista. Não houve. Quer ser aquele que está mais próximo de Jesus? Você não será o que você quer ser. Você será aquilo que Deus quer que você seja. E isso era João Batista. Não o que você deseja ser, não o que você quer ser. Aqui mostra como João Batista, ele realmente era. Ele tinha entendido o que ele era. No versículo 23, ainda no capítulo 1, diz: então ele respondeu: eu sou a voz do que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. É esse o João Batista. Sabe quando você reconhece, entende qual é a sua identidade? João Batista sabia quem ele era e sabia qual era a sua identidade. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou um profeta como Isaías era, como Isaías profetizou. Eu sou aquele que vai aplanar o caminho para o Redentor. Eu não sou o Redentor, eu sou o que anuncia Cristo. Eu não sou o Cristo, eu sou o arauto do rei. Eu não sou o rei, eu sou o amigo do rei. Eu não sou o rei, eu sou amigo do noivo. Eu não sou o noivo. E olhamos para muitas pessoas querendo ser Cristo, querendo ser Deus, querendo ser a primazia da igreja, ser o primeiro da igreja. E isso não é de agora, isso vem da época ainda mesmo dos apóstolos. Muitos queriam ser o primeiro da igreja, ser o pontífice, ser aquele que está na primazia. Mas João Batista reconhece que ele não é o Cristo, ele não é o noivo. Não somos nada em si mesmos, irmãos. Somos aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor criou. É isso que somos. E João Batista reconhecia isso. E infelizmente, muitas das vezes sofremos porque queremos ser algo que não somos e não fomos chamados para ser. Muitas pessoas desejam imensamente ser ricos. E não há problema em desejar ser rico, mas vou dizer que às vezes Deus não preparou isso para você. Não preparou isso para você. O apóstolo Paulo vai falar assim: agora aprendi a ter satisfação tanto no muito quanto no pouco. Ora tenho bastante, ora tenho pouco. Isso se chama contentamento. Contentamento. Jesus não prometeu riquezas, mas não que ele também proibiu riquezas. Mas o Senhor levanta homens e mulheres como ele quer. Eu queria ser como Charles Spurgeon, mas o Senhor levantou o Charles Spurgeon naquele momento, e ele quis que Charles Spurgeon fosse o príncipe dos pregadores. Eu não devo desejar aquilo e aquela porção que Spurgeon teve. Eu devo desejar aquilo que o Senhor tem para mim, não para o outro. Não para o outro. Vocês estão me entendendo? Devemos desejar aquilo e se posicionar naquilo que o Senhor nos colocou e nos outorgou. É como João Batista fez. João Batista sabia exatamente quem ele era. Por isso ele pôde cumprir a sua missão. Quando não sabemos quem somos, não conseguimos cumprir a missão que foi nos outorgada. João Batista sabia quem ele era e cumpriu a sua missão, porque ele sabia realmente qual era o seu papel. Ele não era nem mais nem menos. Ele deveria fazer aquilo que Deus lhe conferiu. Por isso ele cumpriu a sua missão. Assim somos nós. Se eu sei quem eu sou como pai, quem eu sou como filho, quem eu sou como um líder, como um discípulo de Jesus, eu vou cumprir a missão, porque eu sei quem eu sou. Eu não estou fugindo da minha posição, eu estou apenas exercendo a minha posição. E isso é maravilhoso, irmãos, quando entendemos quem somos e para que fomos levantados, seja para líderes, seja para aqueles que ministram louvor na igreja. Qual parte do corpo de Cristo eu faço parte?
Que parte que eu sou no ministério? Que ministério que o Senhor me entregou? O que eu sou na sociedade? Isso muda. A visão muda sobre o mundo. E João Batista tinha essa visão, por isso cumpriu aquilo que o Senhor outorgou a ele. Agora, fica a pergunta: quem nós somos? E vem aquele questionamento, né? Mas eu queria ser tal coisa, Guilherme. Eu não queria ser isso agora que eu sou. Eu não queria ser seminarista agora. Eu não queria estar no cargo que eu estou agora. Eu queria estar num cargo maior. Reverendo Felipe Fontes falou algo muito interessante numa semana antes das férias. Disse assim: Deus, Ele vai colocar você em certas posições, em cadeiras, posições. E Ele vai te colocar ali. Às vezes num lugar alto. Mas às vezes Deus vai pegar e vai falar: levanta desse lugar, porque tem outro que eu vou colocar neste lugar. E não é mais você. Deu esse tempo. Ou às vezes vai te colocar numa parte inferior ou superior. Mas devemos reconhecer a soberania de Deus em todas as esferas. Ter a humildade de saber que não estamos no controle de nenhuma delas, mas Deus está no controle de todas elas. John Kuyper vai dizer muito bem isso, que devemos influenciar todas as esferas, mas quem é soberano sobre todas as esferas é o Deus Todo-Poderoso. Ele, não somos nós. E devemos reconhecer isso, saber disso. Porque agora, se sou mãe, devo exercer o meu papel de mãe. Se agora sou pai, devo exercer o meu papel de pai. Se sou filho agora, devo exercer o meu papel de filho. Se sou avô, se sou um filho de Deus, se sou um servo de Deus, preciso exercer esse papel. E não fugir dele ou se achar maior que esse papel. Assim João Batista reconhecia. Ele respondeu: não sou o Cristo, não sou o profeta, não sou esse Elias. Ele fez o que? Anunciar a Cristo. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. E ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João Batista era uma testemunha. Ele era testemunha, aqui o sinônimo, aquele que está disposto a sofrer, está disposto a padecer por Cristo. Porque testemunha é isso, irmãos. Como foi o final de João Batista? Quem lembra? Decapitação, não foi? Sendo levado numa bandeja para o rei Herodes. Esse foi o final de João Batista. Como foi o final do apóstolo Pedro? Uma tradição diz: crucificado de cabeça para baixo. E tantos outros apóstolos, ou tantos outros mártires ao longo da história. Queremos às vezes final feliz, não queremos? Mas temos um final feliz. Esse final feliz é com Cristo. Não aqui, nesse mundo de dor, de pesar, de sofrimento. Devemos reconhecer que devemos também sofrer e padecer por Cristo, como o apóstolo Paulo disse. Não fomos chamados somente para crer em Cristo, mas padecer por Ele. Padecer por Ele. Às vezes queremos somente a glória, mas não queremos o sofrimento de Cristo. Às vezes queremos somente as bênçãos de Deus, mas não queremos, às vezes, o sofrer de Cristo. Como o próprio Jesus disse: eu não tenho onde repousar a cabeça, dizendo para os discípulos de João Batista. Tenho onde dormir. Devemos reconhecer. Então, não basta somente reconhecer, que eu estou falando muito reconhecer aqui, mas eu quero trazer um ponto. Não basta somente reconhecer, porque eu sei que eu sou filho, eu sei que sou esposo. Casei com a minha esposa Bárbara em 2022. Nesse momento eu reconheço, tenho a ciência que sou marido, mas eu não só tenho que reconhecer, não tenho somente que saber, eu tenho que exercer a posição. Eu tenho que saber que no meu trabalho, aonde eu estiver, seja com alguma mulher ao meu redor ou perto de mim, eu sou marido da Bárbara. Eu tenho uma família e devo fidelidade a ela. É diferente, eu sei, mas não exerço. Posso fazer qualquer outra coisa. Então, há essa diferença somente reconhecer. Devemos reconhecer claramente, mas obedecer e exercer a nossa posição. Você sabe quem você é? Ou vivemos? Sabemos quem nós somos? Ou vivemos sonhando no que queremos ser? Só tem uma parte que devemos sonhar, irmãos: se parecer com Cristo.
Esse é o nosso alvo. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, seu beneplácito. Qual é esse bem? Qual é o bem maior? Se parecer com Jesus Cristo, o irmão mais velho, o unigênito do Pai. Este é o alvo. Segundo ponto e último, para irmos para o final aqui. Vimos aqui quem nós somos, quem você é, qual é a sua posição. Refletimos sobre isso. Segundo ponto, somos filhos de Deus. Creio que todos que estão presentes aqui nessa noite creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Então somos filhos de Deus. Essa posição que vocês têm nesta noite é até a eternidade e na eternidade. Filhos de Deus, nem mais nem menos. E somente isso já transforma a vida de vocês em todas as esferas que vocês têm na vida de vocês. Somos filhos de Deus. João 1,10 diz: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Eu quero dar uma breve exposição nesses versículos aqui, só para ter um entendimento maior. Evangelista João diz 3 vezes mundo aqui. A primeira parte que eu quero falar sobre mundo, que João quer dizer aqui, e fala o mundo, né? O verbo estava no mundo. Esse mundo aqui que João diz na primeira parte é que Cristo encarnou e veio em forma humana neste mundo terreno, físico que conhecemos aqui, essa terra. Este é o mundo que ele está dizendo aqui. Habitamos, onde habitamos. O segundo mundo aqui, na segunda parte, tem um significado de criação, universo, tudo, o cosmo, animais, todas as coisas. Esse é o mundo, né? O cosmo, todo o universo que conhecemos, seja as estrelas, seja as galáxias, tudo. Este é o mundo que aqui João está dizendo, né? A parte resumindo o mundo de toda a criação, né? O próprio Criador estava no mundo que ele mesmo criou, entende? Cristo, o Deus encarnado, né? Quando disse haja luz, que houve luz, por intermédio dele, por intermédio da sua palavra. Ali a própria palavra era o próprio Jesus. O terceiro mundo, a terceira parte diz aqui mundo, ele diz assim: mas o mundo não conheceu. Aqui já não é mais mundo que habitamos, ou o cosmo, ou a parte de universo. Aqui são os judeus. Esse mundo são os judeus porque Jesus é um judeu. E Jesus veio primeiro aos judeus. Ele mesmo diz isso. Ele veio primeiro aos judeus. Como ele fala para a mulher samaritana, se vocês se recordarem em João capítulo 4, versículo 22, né? Por isso que ele diz à mulher samaritana que a salvação vem por meio dos judeus e depois para os gentios. Se vocês perceberem, Jesus, ele vem para os judeus, proclama o reino de Deus, pedem para que eles se arrependam e continua proclamando, e as autoridades religiosas começam a negar, os fariseus, os saduceus começam a negar a pregação de Jesus e não reconhecer a divindade dele e ele sendo o Messias. O que Jesus faz? Se vocês olharem os evangelhos, ele começa a pregar e anunciar em parábolas. Para o quê? Para que eles ouçam e não entendam, para que eles vejam e não enxergam, porque eles já estavam rejeitando e agora era só testificando a condenação deles. Mas primeiro ele veio para os judeus, mas os judeus negaram. Por isso que João diz: veio para os que eram seus, mas os seus negaram. Então esse mundo aqui era os seus. Por isso que Jesus diz à mulher samaritana que a salvação vem pelos judeus e depois para os gentios. Romanos 1,16, como o apóstolo Paulo vai dizer: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Cristo, ele vem para os seus, mas os seus eles negam, porque eles estão presos à lei ainda. Eles estão presos à sombra de Cristo. A lei aponta para Cristo. A lei é como se fosse a minha própria sombra. A minha sombra não sou eu realmente, mas ela aponta que há alguém, que sou eu. Assim é a lei de Cristo, a lei de Moisés. Eles estavam presos na sombra, mas quando veio o real Cristo, a verdadeira lei, o verdadeiro amor, diante deles, eles o negaram, porque eles estavam presos na sombra ainda. É como um soldado que está preso ainda, aquela foto que tinha na carteira da sua amada esposa, e volta da guerra e fica em seu quarto olhando aquela foto,
para sua esposa e desejando ela, sendo que ela está na cozinha preparando o almoço. Ele está preso. Na foto que aponta a sua esposa. Assim é os judeus, presos à lei, a rituais, a sacrifícios que apontam para Cristo. Jesus veio e eles o negaram. Por isso, porque estão presos ainda na lei, nos seus rituais, na sua religião. Agora, irmãos, vem o contraponto no versículo 12, se vocês puderem acompanhar, e diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Receberam. Aqui, irmãos, o receberam é sinônimo de conhecer, de ter fé. Conheceram, receberam. Então, os que conheceram, os que conhecem, creem, os que recebem, esses são chamados filhos de Deus. É interessante que há às vezes, sendo calvinista, falar assim: eu me converti. Às vezes fala: nossa, parece que é meio grosseiro, né? Eu me converti, né? Há uma conversão, Ou senão, eu recebi Jesus Cristo, né? Recebi, aceitei Jesus Cristo. Em partes, se olharmos até mesmo na teologia reformada, é uma verdade. Porque não somos arrastados ou obrigados a chutes e a pontapés a crer em Jesus. É isso que acontece, não é? Vocês não creem em Jesus sendo forçados. Vocês não vieram nesse domingo aqui puxado pelos cabelos, sem vontade nenhuma, e nenhum desejo, nenhum amor em glorificar a Deus. Não é possível, né? Não, vocês vieram com um desejo, desejo ardente no coração para glorificar a Deus nessa noite. Assim é o que o Espírito Santo faz no coração do homem. É um coração de pedra, um mundo inabitável. É como se tivesse Marte e a Terra, nossa Terra. Marte é o nosso coração antes da nossa conversão. Não podemos crer, estamos mortos. Nossos delitos e pecados, como diz Efésios 2, versículo 1 e 2, não é? Estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se estamos mortos, não podemos fazer nada. Mas há uma operação do Espírito Santo que é chamada regeneração. Quem regenera? É algo tão poderoso, irmãos, que ele cria como se fosse um novo universo. É transformar Marte na Terra, lugar habitável. Isso, o que isso quer dizer? O apenas que o Espírito Santo faz é transformar o nosso coração naquilo que já foi preparado, planejado, criado lá no Jardim do Éden. Nosso coração foi criado para glorificar a Deus, exaltar a Deus. Então, quando é modificado, arrumado, o que ele vai fazer? Glorificar a Deus, irmãos. Vai correr para Cristo. É isso. É como um carro que está quebrado, está desalinhado, mas foi criado para andar em linha reta. Mas ele vai indo para a direita, não vai? Você está desalinhado, você manda no mecânico, ele alinha o carro e ele começa novamente a andar em linha reta, porque ele foi criado para andar em linha reta. Assim somos nós, irmãos. Quando o nosso coração é transformado pelo Espírito Santo, o agir no nosso coração leva a cada um de nós, não mais agora por pesar ou dificuldade, a correr para os braços do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a adoção por meio de Jesus, e somos filhos de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Se isso não arde o coração de vocês, de saber que vocês são filhos de Deus, foram adotados por intermédio de Jesus Cristo, eu não sei o que neste mundo pode arder o coração de vocês. Isso foi a coisa maior e mais poderosa que pôde acontecer ao longo da história existente agora, tanto no passado, presente e futuro, que foi a adoção. A morte do Senhor Jesus Cristo, o sangue derramado e aspergido por aqueles que foram eleitos na eternidade. Não tem coisa maior, mais poderosa que isso, irmãos. Então, esse receberam, é isso, irmãos. Nós recebemos, cremos corretamente, né? Irmãos, uma vez estava na casa de um amigo meu, e a mãe dele é católica, assim, não praticante, mas é fervorosa no aspecto. E aí eu disse que nem todo mundo era filho de Deus. Ela falou: sai daqui, Guilherme, com essa palavra. Eu falei: não, calma. Eu falei: não é assim, deixa eu te explicar. João diz isso. Não, é a sua Bíblia de evangélico que está errada. Eu falei: não é não, calma.
Aí eu falei, vamos pegar sua Bíblia. Estava aberta, a Bíblia católica. Aí ela leu. Aí na hora que ela leu, ela falou, tá errada também. Se entendermos como criação, todas as criaturas, humanos, como os filhos de Deus na parte genérica, sim, são filhos de Deus. Mas quando falamos de família, só há duas famílias no mundo. Só duas, irmãos. Há famílias do Deus Altíssimo e a família de Satanás. Os filhos das trevas e os filhos da luz. Os transformados e os não transformados. Os que estão com o rosto de Adão, o primeiro Adão, e os que estão com o segundo Adão, com o rosto de segundo Adão. Só vamos ser apresentados diante de Deus no julgamento só assim. Ou com o primeiro Adão, com o rosto do primeiro Adão, ou com o rosto do segundo Adão. Ou em uma família, ou em outra família. Não seremos apresentados em duas famílias. Não há como ficar em transição nas duas famílias. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus. Ou você é eleito, ou você não é eleito. Ou você crê em Jesus Cristo com o seu coração, ou você não crê em Jesus Cristo com o seu coração. Só existem essas duas possibilidades. E quando eu disse isso para ela, foi difícil. Porque o nosso coração quer dividir. Quer o quê? Eu quero ter o meu próprio Jesus na minha mente, que Ele me abraça e perdoa os meus pecados, mas permite que eu viva nos meus pecados. Permite que eu ainda negligencie a vontade dEle. Permita que eu ainda transgrida a lei dEle. Permita que eu viva da forma que eu quero e não da forma que Ele quer. É por isso que o coração dela se endureceu quando eu falei que nem todos eram filhos de Deus. Somente aqueles que creem em Jesus Cristo. Somente aqueles que não nasceram da carne, nem do sangue. Não da vontade humana, mas para a vontade de Deus, do próprio Espírito Santo, que age no coração pecador, miserável. Antes, irmãos, éramos da família de Satanás. Mas agora, deixamos de ser essa família. Como João, para não ficar em minhas palavras, que parece que sou eu que estou afirmando estas coisas, mas Jesus afirma, João 8,44, vai dizer: vós sois filhos do diabo, e tendes vontade de cumprir os desejos do vosso pai. É isso que Jesus está dizendo aos judeus, aos fariseus, aos escribas, mestres da lei. Vocês são os filhos do diabo. Vocês pertencem a essa família. E o desejo de vocês nada mais é do que fazer a vontade do pai de vocês, que é Satanás. É isso. É isso. João, 1 João, epístola de 1 João diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Como poderemos dizer, como João vai dizer: ama meu irmão, amo a Deus, que não vejo, mas não amo o meu irmão que está ao meu lado e vejo. Isso não casa, não tem conexão. Deve ter justiça no meio dos filhos de Deus. Então, irmãos, como recebemos essa adoção? Como somos filhos? Como nos tornamos filhos? Como recebemos esse poder? Esse poder aqui, irmãos, de recebemos o poder de sermos filhos de Deus, é como um prefeito. Ele recebe o direito de exercer esse poder após ser eleito. Ele não tem o poder em si mesmo, porque esse poder lhe foi conferido. Somos filhos não porque quisermos, mas porque fomos eleitos. Foi da nossa vontade primária. É como um prefeito, ele foi eleito, recebeu, mas o poder não está nele, em si mesmo. É como a igreja não tem o poder em si mesma, como a igreja apostólica romana acredita. Não, somos uma extensão do corpo de Cristo. O poder não é intrínseco na igreja, mas sim uma extensão do próprio cabeça. Quem é? Cristo Jesus. Assim somos filhos, não pela nossa própria vontade, mas pela vontade e poder do próprio Deus. Isso é que nos foi conferido. Sermos filhos pela vontade do Pai e pelo poder do próprio Deus. Assim somos nós, e recebemos por crer nele, através de sermos eleitos já. Assim somos nós. Essa posição que devemos ter foi nos dada. Então, irmãos, se somos filhos, o que temos feito?
O que eu tenho feito como filho? Se esse poder já foi me conferido, o que eu tenho feito? Eu já tenho exercido esse poder? O problema de muitos hoje, em nosso meio, de nós mesmos, de mim, às vezes, é reconhecer a posição, mas fugir da posição. Fugir dela. Às vezes eu não quero exercer como o papel de marido com minha esposa. Às vezes eu não quero exercer o papel de ministro do evangelho como fui colocado. Às vezes não quero fazer tudo com excelência para a glória de Deus. Quero fazer nas coxas, ou quero fazer no jeitinho brasileiro, que é pecado também. Não quero fazer da forma que Deus quer. Não quero exercer a minha posição. Mas irmãos, saibam de uma coisa: vocês têm poder para exercer a posição. Embora pareça difícil, embora pareça impossível às vezes, mas vocês receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. E a posição que vocês têm é de filhos de Deus. Então, serem filhos de Deus, o que isso quer dizer? Vocês são reconciliadores, vocês são ministros de Cristo, vocês têm aquilo que Deus já outorgou para vocês em todas as bênçãos espirituais dadas na cruz do Calvário. E vocês só têm que tomar posse. Usando o termo correto de tomar posse, é isso. Vocês só precisam, todos nós os cristãos só precisamos tomar posse daquilo que nos foi entregue na cruz do Calvário. Somos livres, não somos mais escravos do pecado, não necessitamos mais viver agora no pecado, errando e achando que não pode mais sair daquela posição de pecado, porque a sua posição é nas regiões celestiais, assentado juntamente com Cristo. É o já e ainda não, né? Agora e ainda não do apóstolo Paulo. Já estamos. Somos santos, mas somos pecadores ainda. Mas já somos santos. Por isso devemos exercer essa posição com excelência. Se agora eu sou mãe, agora eu vou ajudar o meu filho, vou ser aquela que está junto com o marido para governar ali, ser auxiliadora, ser aquela que é a coluna da casa. A vida dele, do meu marido, é tão preciosa quanto do meu filho, mas também não vou colocar os meus filhos acima. Não vou amar mais os meus filhos do que o próprio Deus. E o marido, eu vou amar tanto a minha esposa, que amarei como Cristo amou a igreja, que é uma ordenança, como o apóstolo Paulo vai falar em Efésios 5. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, morrendo por ela. Morra pela sua mulher, morra pela sua esposa. Filho, obedeçam os seus pais. Pais, não sejam demasiadamente duros com seus filhos, ou irritem os seus filhos ao ponto deles pecarem contra vocês. Exerçam o papel e a posição de pais, de educação, de discipulado, de conduzi-los na pregação da palavra de Deus, de exercerem aquilo que Deus chamou eles também. Como o reverendo Ryu mencionou aqui na oração pelas crianças, eles fazem parte da aliança de Deus. Ter isso em mente é já exercer a posição dos seus filhos dentro da família de Deus. Não só reconhecer, mas exercer, sabendo que são da promessa. Eles fazem parte da aliança. Por isso vou instruí-los na verdade, em Cristo Jesus. Se sou o patrão, eu preciso ter cuidado com a vida dos meus funcionários, saber governá-los, ser leal, ser justo com meus funcionários, justo com eles, não ser um carrasco, um miserável às vezes, que quer mais sugar a alma do coitado. E se sou um funcionário, devo ser aquele que chega sim primeiro no trabalho, ser um bom funcionário, não para a glória dos homens, mas para glorificar a Deus. É pecado, irmãos, receber esse poder de filho, essa autoridade, e não exercê-la. Às vezes, nossas esposas necessitam do marido em casa. Às vezes, os maridos necessitam das suas esposas. Às vezes, os filhos necessitam dos seus pais. E os pais necessitam dos seus filhos em casa.
exercendo a sua posição. Nós temos obrigações como filhos, como esposos, como maridos, como esposas, netos, avós, e nós precisamos exercer cada uma delas. Cada uma delas. Irmãos, se aqui todos nasceram de novo, se nós nascemos de novo, vivamos como filhos de Deus. O cristão vive para tornar visível neste mundo o reino visível de Deus. É isso que Abraham Kuyper diz. O cristão tem esse papel. Devemos ter o papel de ir lá no nosso trabalho, no mercado, em casa, na nossa família que não é crente, exercer o papel como filho de Deus. Em todas as esferas, sabendo que Deus é soberano sobre todas elas. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa identidade. Nós somos filhos. Nós somos filhos da luz. Nós somos testemunhas. E se você não é filho ainda, tem alguém aqui nessa noite que seja filho. Creia no nome do Senhor Jesus. Receba-o. Se arrependa dos seus pecados. E se não estamos vivendo como filhos de Deus, devemos viver que nos arrependamos dos nossos pecados. Porque somos filhos de Deus, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos. Possamos dizer, como João Batista disse, que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça, que eu desapareça. Amém? Que Deus nos ajude, porque a tarefa não é fácil. Vamos orar?